pai tinha o versículo 8. Porém Sadoque, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Sadoque, e Natã, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes de Davi, não estavam com... Versículo 11. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviu que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Pois agora, deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Sente dando glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, a Bíblia vai dizer que Davi, aleluia, foi um dos maiores líderes. Por quê? Porque quando Davi agora ele começa a reinar, o reinado de Davi começa a se expandir. A Bíblia diz que Davi, junto com seu exército, derrotou gigantes. A Bíblia vai dizer que Davi, ele ia de cidade em cidade e ele ganhava a vitória. Por quê? Porque Deus era a vida que... E Davi, ele tudo questionava a Deus, perguntava a Deus e convidava o Senhor para estar com ele. Quando a gente fala de Davi, a gente lembra de Davi como um homem forte, como um homem viril, aleluia, como um homem que não tem medo de nada. Até porque a Bíblia ela nos dá referência que antes de Davi ser rei, ele ficava lá cuidando das ovelhas do pai. E veio o urso, e ele brigou com o urso e matou o urso. Veio o leão, ele brigou com o leão e matou o leão. Aleluia. Então quando a gente começa a lembrar de Davi, a gente vai lembrar de um menino diferente, sim, porque ele era ruim. Aleluia, porque ele era jovem, porém um menino muito forte. Aleluia. Mas agora nesse capítulo a gente vai falar de Davi de uma forma diferente. Que forma é essa? Davi agora foi menino, Davi se tornou homem, Davi se tornou rei, e agora Davi chegou à sua velhice. E a velhice é algo que chega para todo mundo. Todo mundo vai provar um dia da velhice. Chegou para Davi. A Bíblia vai dizer que Davi agora fica em cima de uma cama, dentro do seu palácio. E ele era líder. E todo líder, aleluia, tem seus discípulos, tem seus servos. Todo pastor tem suas ovelhas. E Davi não era diferente. A Bíblia vai dizer que os servos de Davi ficavam incomodados com aquilo que estava acontecendo com Davi. Por quê? Porque não era de costume ver o rei daquela forma. A Bíblia vai dizer que veio um frio, mas foi um frio tão forte, aleluia, que nada aquecia Davi. Nada faria Davi parar de tremer. Agora Joabe vai se levantar e vai dizer: eu vou tomar uma atitude. Que atitude é essa? Eu não vou deixar o meu líder pagar o preço. Eu não vou deixar o meu líder sofrer. Eu não vou deixar o meu líder, aleluia, em cima de uma cama. Porque quem é servo e quem é discípulo tem que agir dessa forma. Aleluia. Se o seu líder luta por você, aleluia, se o seu líder forma um exército, aleluia, vai chegar um dia que vai ser necessário você também guerrear pelo seu líder. Joabe disse assim: vai, percorre por todo o reino e encontra uma moça virgem. Pra quê? Eu
O rei não conseguiu se aquecer. Ela cuidou, ela pegou água, pegou lençol. E ela tentou cuidar do rei. Tentou deitar em seu peito. Mas o quê? Mas nada aconteceu. Sabe por quê? Porque tem coisas que acontecem em nossa vida que é para trazer revelação de quem é e quem não é. E muitas vezes a gente está querendo impedir o negócio de Deus. Deus está querendo revelar. Eu quero abrir seus olhos, eu quero te mostrar quem é e quem não é. E você está tentando impedir. Quem já ouviu esse ditado que há males que vem pra o mal na vida de Davi agora chegou pro bem. E você vai entender por quê. A Bíblia diz que agora tenta intervir. Olha pro teu irmão e diga, não tente intervir. Porque Deus faz tudo perfeito. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. É trabalhar dele. Aleluia, para que você não venha ficar na escuridão. É para que a cortina venha se abrir. E quando Joabe tentava lutar, enquanto Joabe procurou uma moça fofosa, procurou aquecer o rei Davi, não aconteceu. Mas ainda assim, ele continuou fazendo a parte dele de servo. Ele continuou cuidando do líder. Ele continuou tentando sarar aquilo que o líder estava vivendo. Ele continuou fazendo a parte. Pois bem, a Bíblia vai dizer que quem era para se preocupar com Davi agora não se preocupa. Porque Joabe, ele era o sacerdote de Davi. E Davi tinha filhos. E os filhos de Davi, nesse momento, nenhum está do lado de Davi. Nenhum momento, aleluia, os filhos que é sangue, do mesmo sangue, aleluia, está se preocupando, está tentando fazer alguma coisa para achar Davi. Mas Joabe, que não era filho, mas era servo.
libertar logo. Meu Deus, porque o Senhor tirou do meu lado, arrastou do meu caminho. É sem questionamento, sem porquê, sem melancolia, aleluia, sem choro. Mas é pra quê, meu Deus? O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que o Senhor tem preparado pra mim? Quando a mulher se levanta e diz, eu reinarei, no seu capítulo 6, a Bíblia é clara em dizer que o seu pai nunca havia lhe contrariado. E criança que não é contrariada é criança que não é bem educada. Meu Deus. Ovelhas que não é contrariada é ovelhas, aleluia, que não é ensinada a passar por processo. Tem que ter o não de Deus. Tem que ter o não do líder. Aleluia. Tem que ter o gemido, tem que ter o choro. Tem que ter você todo empolgado. Eu vou fazer, eu posso. E o não. Porque quando você recebe não, aleluia, você já está acostumado. Eu sempre digo isso, não, eu já tenho, agora eu vou puxar no sim. Por quê? Porque eu fui ensinada. Eu já recebi muitos não. E quando você recebe não, você se torna uma pessoa de boa índole. Aleluia. Às vezes o Senhor está querendo te guardar e Ele diz não. Aí você recua e fala, eu vou fazer sim. E Ele não pode te guardar, Ele não pode te livrar. Por quê? Porque Ele quis te dar um livramento e você não obedece. E o seu pai nunca havia lhe contrariado, nunca havia dito não a ele. Aleluia. Olha pro teu irmão, diga o não de Deus é para te guardar. O não de Deus é para te deixar forte. O não de Deus é para te esconder. E agora Davi cria um inimigo, Marcos. Porque não o contraria. É por isso que vai contrariar. Eu gosto, né? Porque quando você contraria uma pessoa, você suscita a ira da pessoa. E ninguém quer ouvir não.
sabe e está preparado, tá? Porque Deus sabe a estrutura. Deus sabe. A Bíblia diz que quando ele pega agora e diz que vai reinar, ele convida todo mundo para a panelinha dele. Só que Joabe, sacerdote, ele não convida. Natan, sacerdote, profeta, ele não convida. Benai, ele não convida ninguém que fazia parte do grupo de Davi. Ele não convida o rei, ele não convida o irmão, não convida ninguém. Por quê? Porque quem está errado só se junta com quem está errado. Só que é engraçado dessa história é que ele convidou 150 dos maiores, dos grandes. Porque quando uma pessoa está errada, no instante acha a pessoa grande, pequena, com dinheiro, sem dinheiro, elevadora com massa. Acha no instante todo mundo para dizer que está certo. Mas quem vai te contrariar é a minoria. Quem vai olhar para a tua cara e dizer que você está errada. Não faça. Eu não vou compactuar. Os nossos pescoços, os vasos se acovardam, mas Deus não aceita medrosa na sua obra. Convoca vaso corajoso e ele diz que a ordem é para entregar. Mesmo que passe pela prova, não deve recuar. Porque a verdade é a espada, e com essa espada nós vamos marchar. Mesmo que passe na prova, a verdade tem que ser dita. Ele sabia que o profeta não ia compactuar com isso. Ele sabia que Joabe não ia aceitar. Mas era festa. E a Bíblia diz que ele matou bois, cevadas, bezerros. Foi um banquete. Tá cheio de gente aí, ó, que por causa de banquete, por causa de comida, se prostra a muito papel. Mas Deus está dizendo, se você se manter firme no meio da escassez, no momento certo, no momento oportuno, eu te honrarei. Os servos de Davi não quis compactuar com ele, não estava nem aí. Não me convidou não, por mim, porque eu vou compactuar com o que é errado. Porque se o rei disse que quem ia reinar era Salomão, tem que ser Salomão. Só que o engraçado é